autores que escrevem na área do ESG e que trazem conteúdo relevante para os profissionais que atuam nessa área. Na verdade, para qualquer profissional, que cada vez mais essa é uma função que está se integrando e se misturando a todas as funções, né? Todos precisam ter esse conhecimento. Então, o conhecimento que vem dos livros, ele é um conhecimento que tem uma profundidade maior, tem citações, tem referências. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou editora também, né? Venho de família de editores, fui por mais de 20 anos editora, cuidando de diversos projetos, então a gente acaba se apaixonando pelos livros, né? Pela leitura, e a promoção da leitura ela é muito importante, né? Desde a infância, ela tem que virar um hábito, né? E pode ser a leitura num dispositivo digital, pode ser a leitura de um livro, mas para que esse conhecimento seja mesmo sedimentado na nossa mente, a gente precisa ter alguma forma de registro. Registrar num caderno, registrar numa anotação, porque é a forma que a nossa mente aprende de forma mais prolongada, né? Existem estudos que falam sobre isso, né? Então, quando vocês tiverem oportunidade sempre de ler no papel, a sua mente vai gravar mais. Se você for ler no dispositivo, faz anotação, porque aí você vai gravar de uma forma mais permanente no seu cérebro essas informações. É assim que a gente ensina também, como eu ensino minhas filhas a estudar, porque hoje os colégios, tudo é dispositivo, né? iPad, celular, mas precisa fazer o registro no caderno também. Então, a gente criou o Clube do Livro, além das nossas ações educacionais, por meio dos cursos, as consultorias, para promover a leitura, né? Já tivemos aqui autores muito bacanas, todos estão gravados, estão no nosso canal do YouTube, estão no nosso Spotify. Tivemos professores internacionais já, o professor Wayne Visser, de Cambridge, por 2 vezes deu depoimentos aqui para a gente. A última vez foi o último livro que ele lançou, chamado Thriving, que é prosperidade. Já tivemos a Sônia Favaretto, já tivemos o Ricardo Voltolini, o professor Naka, pessoas que são bastante relevantes na área e que realmente trazem conteúdo relevante para nós. E agora, hoje, o motivo do nosso encontro é para falar desse lançamento aqui, bem recente, que ISD nos mercados financeiro e de capitais. São muitos autores, colaboradores, a grande maioria deles vem do mercado de capitais. Como vocês sabem, a regulação está aumentando cada vez mais, né? Não só para as companhias que são reguladas, mas para as companhias que estão na cadeia de valor das demais companhias. Então, se você fornece para uma empresa maior, se você está na cadeia de valor, se você exporta, se você faz parte de todo esse ecossistema, com certeza você vai ser impactado, né? Ah, que bacana, Jaléu, que você tem o livro. Mas todos que estão aqui, que ficarem até o final, também vão concorrer a um exemplar, tá? Eu tive a honra, né, de trabalhar com a Fernanda Claudino, que é a nossa convidada de hoje, com ela na revisão, no grupo de trabalho de revisão das normas S1 e S2 que foram traduzidas. Então, qualquer um de vocês pode entrar na consulta pública que foi colocada pelo CBPS, e agora a própria CVM também colocou em consulta pública, e opinar sobre as traduções, né? Então, as normas estão traduzidas, mas a implementação ainda vai acontecer depois do período de consulta pública. Então, nós fizemos um grupo de trabalho multidisciplinar, eu representei o IBGC, e nessa oportunidade eu conheci a Fernanda Claudino. Eu vou falar o currículo dela daqui a pouco, assim que ela entrar. E ela está no mercado de capitais, né?
tem uma grande experiência, e ela autorou um capítulo muito importante nesse livro que fala sobre a diligência e rastreabilidade nas cadeias de valor e impacto no Brasil, mas não só no Brasil, ela traz um panorama internacional também. Que, como vocês sabem, a gente tem normas novas da SEC americana, da regulação europeia. E é interessante que, depois de ler o capítulo dela, e eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela, e vocês vão ficar à vontade também para fazer perguntas para ela, tá? A gente sente, né, que a gente está vivendo alguns conflitos, né, geoeconômicos, aí, geopolíticos pelo mundo, e a gente sente que está vivendo também uma guerra comercial e uma guerra até judicial dessas questões climáticas e de direitos humanos, né? Tem regulação da China que previne entrada de produtos americanos e vice-versa, e eles alegam essas violações, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e esses impactos todos acabam nos atingindo também, né? E como as empresas podem se proteger, como elas podem rastrear suas cadeias de valor. Como vocês sabem, a gente teve muitos casos recentes aqui no Brasil. Tivemos o caso das vinícolas lá do Sul. Vira e mexe tem algum escândalo, né? Algum caso. E a empresa, ela é responsável. A gente ensina, né, no nosso curso de Direitos Humanos, da responsabilidade, isso vem das normas internacionais, né? Não precisa nem ter uma regulação brasileira para as companhias, né? A norma internacional, o guia orientador da ONU, o guia orientador da OCDE já fala que a empresa é responsável pela sua cadeia de fornecimento e de distribuição. Então, se acontecer qualquer coisa, a empresa não pode alegar que não é responsável, né? Que ela, eu contratei o fornecedor e foi ele que violou os direitos humanos. A empresa não pode falar isso, né? Então, como ela vai garantir que não vai ter violação? E a gente sabe que o fornecedor ainda subcontrata outros fornecedores, né? Então, o risco, ele é cada vez maior e ele precisa ser acompanhado, precisa ser verificado. E como é difícil, né, para as grandes companhias, principalmente, fazer auditorias em loco. Então, hoje a gente vê, assim, várias iniciativas usando tecnologia, até drones, né, na área pecuária, estão sendo usados para rastrear se o gado não vem de área desmatada, por exemplo, né? Então, tem várias iniciativas e é muito importante para nós aqui que trabalhamos com sustentabilidade, com ISD, conhecer todas as alternativas que existem, todos os riscos que existem para que a gente possa ter tudo isso no radar, acompanhar e trabalhar para que esses riscos sejam amenizados, prevenidos, mitigados, que é o conceito de devida diligência, que ele tem que acontecer constantemente, né, na gestão da empresa. E essa gestão, ela precisa ser cada vez mais levada ao conhecimento da alta administração, desde o conselho, a diretoria, né? Então, aqui foi só para dar um panorama para vocês. O Rubens, que está aqui, é o Rubens que eu estou pensando? Sou eu mesmo. Tô aí. Tô Tudo bom? participando. Tudo bem? Como é que tá, Daniela? Tudo bem, e você? Eu já fiz uma questão lá para ela, depois vamos ver a apresentação aí. A gente publicou o nosso relatório lá, ficou bem bacana. O treinamento com vocês foi maravilhoso. Eu estou na fila para fazer os próximos aí. Meu problema agora é a agenda, tá? Mas a gente Ah, está legal. estamos felizes aí com o resultado. Depois você dá uma olhada lá, pode opinar lá com a gente, que é bom. Combinado, perfeito, obrigada. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui mesmo estando adoecida. Desejamos melhoras e vamos aí tentar fazer então um bate-papo com você sem te exaurir as suas energias aí, que a gente imagina que tá complicado, né? Então, eu queria te apresentar no primeiro momento e aí fazer algumas perguntas e abrir para
para as perguntas das pessoas e no final a gente vai sortear um exemplar do livro entre os presentes. Pode ser? Você quer dar Pode um ser oi? combinado. Então tá bom. Bom, a Fernanda é advogada, especialista em mercado de capitais, como eu adiantei um pouco para vocês. Graduanda em gestão ambiental, mestranda em políticas públicas pela USP, possui formação técnica em contabilidade, contadora, né, Fernanda? Conselheira do CDP, Carbon Disclosure Project, membro do colegiado do CBPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que eu falei que foi onde nós nos conhecemos, né, no grupo de trabalho de revisão do S1 e do S2. Gerente geral e head de SD jurídico da Abrasca, que é a Associação Brasileira de Companhias Abertas, e mais de 15 anos de experiência em multinacionais, escritório de advocacia, conselhos, comitês, professora de MBA, de SD, jurídico compliance, SD, gestão ambiental e contabilidade. Então, estamos aqui com uma super especialista. Obrigada pela presença. E a gente quer te ouvir um pouco aí sobre o seu capítulo. Se quiser falar umas palavras iniciais, e a gente começa com as perguntas. Bom, pessoal, muito obrigada. Novamente, peço desculpas pelo atraso. Eu tô com uma rinite e sinusite ao mesmo tempo, e eu acho que eu peguei uma gripe. E aí, hoje eu fui tomar um anti-histamínico, né? Mas agora tô melhor aqui para compartilhar desse momento com vocês, tá? Prazer estar aqui hoje com vocês, junto com a Dani. Realmente conheci a Dani no CBPS, a gente participou do GT, da tradução do S1, né? Que são as normas que agora já estão, né, em audiência pública pela CVM, com o CBPS, com o CFC. Tive o prazer de conhecê-la, depois ficamos amigas, conheci o trabalho dela. E é um prazer estar aqui junto com vocês, né, e com ela aqui. Realmente é isso, tá? Eu trabalho há muito tempo dentro da sustentabilidade. Antes de falar do capítulo, eu acho que só para também falar um pouquinho do trabalho, tá, que eu faço. Eu sou gerente geral lá na Brasca. Eu entrei na Brasca já há 4 anos e meu desafio lá foi criar a comissão SG. Não tinha essa comissão. Antes eu trabalhava na Gerdau, como advogada, mas também já na área regulatória e de SG, né, de sustentabilidade, porque lá na Gerdau não tem uma área de sustentabilidade. Eu vou até falar depois disso, das companhias, que eu acho que é interessante também trazer esse viés para vocês, né? Porque tem companhia que tem área de sustentabilidade e tem outras companhias que têm os profissionais em cada área, né? E lá na Gerdau era assim, tá? E aí eu pedi demissão de lá da Gerdau, né? E porque eu fui me aprofundar nesse mundo acadêmico. Eu sempre estudei, né? Sou advogada, tenho a formação técnica em contabilidade, mas eu vi a necessidade de fazer uma segunda graduação em gestão ambiental, né, que eu estou terminando esse ano lá na USP. Paralelamente, eu também fiz um mestrado em políticas públicas e minha dissertação de mestrado, antes mesmo dessa assim, ascensão do termo ESG, né, que eu acho que ficou bem evidente durante a pandemia, eu já vinha trabalhando com descarbonização, né? Porque eu já trabalhava na Gerdau, já era uma área de interesse de eu pesquisar, né? E dentro do mestrado eu consegui fazer um projeto bem legal, referente aos ônibus circulares aqui de São Paulo. Então, para estudar métodos de tecnologia para descarbonização desses ônibus. E esse projeto, hoje em dia, ele está sendo utilizado lá na USP também, que de acordo também em cooperação, na verdade, com o governo de São Paulo e também com algumas empresas, né, uma coalizão de empresas que fizeram uma parceria para descarbonizar os ônibus circulares do Butantã, né, da cidade universitária. Então, o meu projeto de mestrado, de certa forma, né, ele está servindo para alguns outros cases, porque no projeto eu estudei um case específico de sucesso, mas hoje em dia ele está sendo utilizado. Fico muito feliz por isso, tá? E aí com essa experiência acadêmica, me aprofundando, eu entrei na Abrasca, como eu disse, com o desafio de montar a comissão SG. Lá dentro da Brasca eu faço tudo, né? Mas na parte de SG, que é a minha paixão,
Basicamente, eu sou responsável pela formulação, análise técnica de documentos, PLs, por exemplo, o mercado de carbono agora é que está o projeto para aprovação no Senado, né? A gente brinca que é a volta dos que não foram, cada hora muda de número. Então, o meu trabalho é pegar todo esse trabalho, né, do PL, levar para as comissões que são compostas pelos diretores, CEOs, CFOs das empresas, né, de diversas áreas na área de sustentabilidade, discutir algumas mudanças e fazer uma ação, uma formulação para a gente endereçar por meio, né, da Brasca num pleito coletivo, tá? A Brasca, ela reúne mais de 460 associadas, a gente representa 80% do valor das empresas listadas na B3. Na nossa governança, a gente tem os seus de empresas como Itaú, Gerdau, Suzano, né? O nosso presidente do conselho é o ex-CEO, na verdade, da Cosan. Então, a gente tem uma representação muito forte de grandes empresas. E, por isso, também, assim, é uma oportunidade muito grande, né, nessa questão de trabalho de SG, que eu vi também de aplicabilidade dos meus skills, né, de academia, porque a Brasca, ela não é setorial, ela é multissetorial, né? A gente engloba as maiores companhias, mas também a gente tem as companhias fechadas, né, que fazem parte dessas grandes companhias também, e que a gente também discute agora também, né, nessa questão do ESG, tá? Bem como a cadeia de fornecedores. Mas basicamente é isso. Eu também tenho atividade dentro da USP, né? Sou pesquisadora, sou professora. Agora eu vou começar a dar aula no MBA de SG da FGV. Já dei aula no IBMEC, já dei aula também na FGV. Na própria USP também eu sou professora tutora. E aí venho pesquisando esse tema aí, que vocês viram, né? A minha grande paixão, né? Aí falando especificamente do capítulo que eu fiz. Assim, quando eu recebi o convite, eu fui convidada pela Zora Lira, que é uma das coordenadoras desse livro, tá? A Zora, eu já conhecia da CVM, ela é uma moça, uma mulher excepcional, um trabalho, assim, maravilhoso que ela faz na parte de regulação, e ela já vinha falando comigo há um tempo atrás, porque ela falou assim, Fê, poxa, você está trabalhando muito a fundo, né, tanto na academia com as empresas, com essa questão do SG, e eu percebo que a gente tem pouca literatura, né, desse tema no Brasil, né, e realmente, até mesmo no meu campo de pesquisa, é difícil a gente ver, né, achar autores brasileiros, né, então a gente vê muito, assim, até brasileiro, mas assim, em universidades fora, a publicação brasileira mesmo, são poucas, né? E aí ela me convidou já há um tempo, porque esse livro demorou um tempo, um período para ser realizado, né? São muitos autores, e o intuito desse livro é reunir também a experiência de pessoas do mercado de capitais, né? Que nem eu, e pessoas do mercado financeiro, né? Porque tem o pessoal da Ambima, né? O vice-presidente, o Kaká Takahashi, também é um dos autores, o pessoal da CVM, tem advogados como eu, né? Advogados de ambiental. Então, o intuito era reunir, né, essa multidisciplinaridade de pessoas para construir aí uma literatura brasileira referente a esse tema, tá? Aí, com relação ao meu capítulo específico, quando ela me convidou, fiquei super feliz, e aí ela mencionou, né, que tinha alguns autores que já iriam escrever sobre determinados temas. E aí eu pensei assim, bom, eu trabalho, se vocês me perguntarem até hoje, né, desde o início da Comissão SG da Brasca, que foi criada em 2021 até agora em 2024, as pessoas perguntam assim, qual é o tema que você mais trabalha no SG? É disclosure, assim, sabe? Que é um tema central para a gente, porque eu trabalho com companhia aberta, né? Então, disclosure envolve tudo, né? O E, o S e o G, né? E aí eu pensei assim, vou escrever sobre isso, né? Sobre disclosure, a questão da 480, a resolução 59, até a questão da
da própria mercado de carbono regulado, né, que vai permitir aí que na verdade vai impor, né, que as empresas façam a divulgação das suas emissões. Então, assim, o meu mundo gira em torno de disclosure, seja voltado para os investidores, seja por enforcement por parte de regulador. Então, pensei nisso, tá? Aí, a segunda coisa, eu pensei assim, gente, é muito difícil essa questão da cadeia de fornecedores. É um desafio muito grande, né? A Dani trabalhou, né, no S1, a gente que é o Disclosure Geral de SG, tem o S2 que é focado, né, em divulgações climáticas, que engloba a cadeia, o escopo 3, que envolve a cadeia de fornecedores. E realmente, assim, pela minha pesquisa, é um trabalho assim muito árduo, né, para as companhias mundialmente, sabe? Então, eu pensei assim, vou focar minha pesquisa nisso, né, na questão, nas regras de diligência, né, dar uma aprofundada também na questão dos direitos humanos, que lá, quando eu comecei a escrever também o artigo, estava muito em ênfase toda a questão daquelas daquelas empresas, né, que tiveram alguns problemas com trabalhos análogos à escravidão aqui no Brasil, né, que ficaram bem em evidência. Então levantou um debate, né, para ser discutido isso, e eu já vinha pesquisando o tema também por causa da Abrasca, por causa do meu trabalho. Aí eu pensei assim, então vou juntar direitos humanos, disclosure, direitos humanos e mercado de carbono. Aí eu escrevi também nesse sentido, a questão da rastreabilidade, que foi uma pesquisa que foi muito interessante para mim, tá? Também que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais para frente aqui. E também fiquei feliz também porque eu pesquisei algumas regras também de importação, exportação nos Estados Unidos, especificamente com relação a produtos chineses, né? Então, assim, eu dei uma aprofundada, né, no tema, focando, né, nessas regras de diligências internacionais, dando esse panorama, e focando em direitos humanos, basicamente, e em questões de disclosure de carbono, né? Mas dei uma aprofundada em alguns outros pontos também, tá? E, enfim, eu acho que o artigo ficou muito legal, assim, muito bom, porque eu acho que eu consegui dar essa boa resumida, né, nesses itens. E que mais? E aí, dentro desse escopo desse livro, foi o único que aprofundou especialmente em rastreabilidade, em regras de diligência, porque foi escrito também questões de disclosure, né, Resolução 59, mas não tanto aprofundado quanto o meu, tá? E aí, assim, deixo também vocês para perguntas, né? Abro aí para discussão. Dani, também, se você quiser direcionar para algum ponto mais que vocês queiram saber, tá? Estou aqui à disposição para respondê-los. Um tema que eu gosto muito de falar também é o S1, S2, né? Quando eu terminei de escrever o artigo, não tinham saído as regras, né? E aí, o livro foi lançado agora, e em janeiro a gente tinha que mandar para a editora. E aí eu pedi para a coordenadora do curso, eu falei assim, pelo amor de Deus, deixa eu atualizar que a CVM endossou, né, no ano passado, em outubro, porque senão vai ficar estranho. Daí ela deixou, e aí constou lá a resolução 93. Mas é um tema, assim, que me fascina também, porque é um trabalho muito, muito importante que a gente está fazendo na Brasca, e eu tenho falado muito nas minhas palestras, nas aulas, né, desse preparo das companhias para implementação desse report financeiro agora, né, que vai ser obrigatório a partir de 2026, né. Se bem que também há uma discussão, né, de que esse prazo pode ser prorrogado, né, eu estava até dando uma pesquisada nisso, mas é o que as empresas estão trabalhando nesse prazo, né? Voluntário 2024 e 2025 e obrigatório em 2026. Então, me coloco à disposição, senão eu vou falar muito aqui. Obrigada. Não, excelente. Eu acho que você pontuou algo que é muito bacana no seu capítulo,
que ele está muito atualizado, tanto com a regulação dos países, né? Você traz, inclusive, a nova regulação de devida diligência de direitos humanos da União Europeia, que é super atual também. E quando você discorre sobre os países, que só isso daria para a gente conversar aqui mais de uma hora, e no final você fala de S1 e S2. Eu vou fazer assim uma ou duas perguntas só, porque a gente está no adiantado da hora aqui, e aí eu vou abrir para as pessoas, que eu tenho aqui já algumas pessoas querendo fazer perguntas para você. Obrigada pelo resumo que você deu. O conteúdo realmente é excelente. Esse livro realmente é o que você falou, né? É uma literatura que ela se aprofunda, né, em diversos temas, e é difícil mesmo a gente ter literatura em português que seja com tanto rigor assim, científico, e atualizado como esse, né? Então, é uma boa adição aí à biblioteca de qualquer pessoa interessada no tema, né? Bom, você começa o capítulo, você descreve o que é uma cadeia de valor, que eu acho que é super importante as pessoas entenderem, né, de onde vêm os conceitos, até onde vai a responsabilidade da organização, que a gente sabe que ela é responsável por toda a sua cadeia de valor. E você fala algo muito curioso, né, no começo, né? Que acho que dá uma medida importante das ações que a organização tem que tomar. Você fala que a organização ela não pode ser mais sustentável que a sua cadeia de valor, ou seja, né, se a sua cadeia de valor não está sendo sustentável lá na ponta, não tem como você alegar que a sua empresa está maravilhosa e está na direção certa e vai ser sustentável se lá na ponta você não está olhando seus fornecedores, sua cadeia de distribuição. Fala um pouquinho sobre isso, Fernando. Perfeito. É isso mesmo. Eu até falo do elo, né, da cadeia de valor e do elo, né, entre entre os diversos atores que participam dessa cadeia, né? E realmente é isso, porque é uma dificuldade muito, muito, muito grande de, assim, as empresas, elas falam, né, de ter a ingerência sobre essa cadeia de valor, né? Por quê? Porque ontem eu até estava palestrando no CDP e eu falei exatamente isso, tá? Porque, assim, você tem que pensar que quando a gente tem um fornecedor, você tem que, como empresa core, né? A minha empresa, né, vai contratar um fornecedor, então eu preciso que ela entenda quais são os meus valores ESG, né? Conscientize esse fornecedor, talvez até incentive, né? Tem uma questão de incentivo para que ele possa aderir aos meus aspectos de ESG, mas lembrando também que esse fornecedor, ele também pode ser fornecedor de outras empresas que tenham outros valores ESG. É claro, né, que quando a gente fala em ESG, a gente tem talvez até um parâmetro, né, entre ações, lógico, em diversidade, né, pró-diversidade, em questões de emissão, de redução da emissão, mas lembrando também que em questões de governança é muito específico isso dentro da empresa, né? Então, cada empresa pode ter a sua maneira, né, e os seus objetivos que elas vão privilegiar e vão pedir que os seus colaboradores, stakeholders, né, e fornecedores sigam. Então, realmente é um desafio porque tem que fazer todo esse trabalho de letramento do seu fornecedor, né? Entender a importância, né, para que ele entenda essa importância, dizer que ele é um elo, né, dessa cadeia de valor, apesar dele não ser parte da atividade core, mas ele faz parte de todo o processo daquele produto ou daquele serviço que a empresa core presta, né? E que vai para o consumidor, vai para, né, enfim, para o mercado. Então, ele faz parte, então, desse todo, né? Então, Dani, o que eu quis mostrar no meu capítulo
no meu artigo, e especificamente nesse tópico, é realmente a importância disso. Então, as empresas têm essa dificuldade, né, que elas falam de ter essa ingerência, mas eu acho que essa dificuldade, né, esse desafio, ela também é superada quando existe esse trabalho que é árduo, né, de letramento e de conscientização do fornecedor também entender que ele é parte do todo, né, e que é necessário também ele entender qual que é a prioridade da empresa, os valores da empresa, daquela empresa específica que ele está prestando serviço, né? Porque, como eu disse, ele pode prestar serviço para várias empresas e cada um vai ter a sua prioridade, tá? E nesse sentido também, lembrando que o consumidor, né, que vai consumir aquele produto final ou serviço que vai ser vendido pela empresa, né? Quando ele vai responsabilizar a marca, né? Ele pensa no todo, né? Então, todo aquele aspecto, né? A marca que representa, entendeu? Então, o fornecedor lá que fornece uma pecinha para aquele produto, que participa lá da atividade primária, ele tem que ter a consciência disso, né? Que ele faz parte de todo esse processo, ainda que ele não seja responsabilizado diretamente, né? E que pode ser impactado e afetado, né? Porque afetando a marca, né? Acaba afetando também indiretamente todo o processo, né? Então foi isso, basicamente, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas foi isso que eu quis trazer de entendimento, tá? Não, excelente essa responsabilidade, né, direta da empresa, ela tem um grau que, se ela contrata diretamente aquele fornecedor, ela ainda é mais ainda responsável se tem vários clientes, vamos dizer, aquele fornecedor, aí divide a responsabilidade com vários clientes, né? Tem um conceito todo das Nações Unidas que traz esse nível de responsabilidade. Então, super importante você ter trazido esse conceito. E outro aspecto, aí, inclusive, sobre isso, depois o Rubens tem uma pergunta para você. Daqui a pouco, tá, Rubens? Você já vai fazer a pergunta. E um outro aspecto super importante que você traz também no seu capítulo, que eu achei bastante enriquecedor, foi falar também do aspecto climático, né, das exigências de descarbonização na cadeia também de valor e o quanto isso está interrelacionado com a questão de direitos humanos, né? Também há as diversas exigências aí dos países a nível de regulação. No nosso país, a gente tem ainda de forma voluntária, né? Como você falou, a 59, né? Pratique ou explique, mas com S1 e S2 a gente vai ter um rigor maior nessa questão climática também. E eu entendo que, né, vídeo que nós passamos agora no Sul, né? Estamos passando ainda, o quanto impacta a questão social, né? De direitos humanos todas as questões estão interconectadas, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. Sim, um bom ponto que você trouxe. Infelizmente, essa tragédia do Rio Grande do Sul, né, que foi sem precedentes, né, isso que aconteceu, muito triste, mas eu acho que a gente conseguiu refletir bastante, né, sobre esse tema dos eventos extremos, né, eventos extremos climáticos. A gente percebe a importância, né, desses planos de gerenciamento de risco, seja do governo, né, seja interno das empresas, de quão é importante fazer todo um trabalho de processo para gerenciar esses riscos e para identificar esses riscos, né? No agro, eles têm um trabalho assim muito mais, principalmente na atividade primária, assim, tem um trabalho mais elaborado, não elaborado, mas mais assim padronizado, né, de identificação de riscos climáticos. Por quê? Porque existe um padrão, né, de secas, né, e de ações climáticas que acontecem com determinados lugares, áreas, né, em que são realizadas os plantios, né? Mas em outras atividades em que estão localizadas
determinadas empresas, assim, tem uma dificuldade muito grande de se identificar e monitorar esse tipo de risco, porque é diferente totalmente do risco ambiental, né? O ambiental, ele é palpável, né? Assim, eu trago isso como exemplo até na própria regulação, na Resolução 59, que entrou em vigor em 2023, que foi resultado daquela reforma na 480, né? Lembrando, antes da Resolução 59, as empresas, companhias abertas, elas tinham que dar o disclosure no formulário de referência para questões socioambientais. A partir da Resolução 59, elas passaram a dar o disclosure social, ambiental e climático. No tipo, né, na forma, na modalidade pratique ou explique, como você mencionou, mas olha só, dando esse holofote ao clima, né? A importância do clima e desse desmembramento, essa segregação do climático das questões ambientais, né? Então, isso tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho que serve como exemplo, um exemplo triste, né? Mas um exemplo que a gente tem que, assim, levar, né, tomar como atenção da importância de ter esse mapeamento nesse risco que é tão difícil de ser tangibilizado, né, de ser palpável. E aí, entrando um pouco na regulação que você mencionou, sim, na S2, as empresas vão ter que dar o disclosure financeiro, né, nas suas demonstrações financeiras sobre os riscos climáticos, né, que já é um desafio, né, e ainda transformar isso em números, valores, né, porque é diferente, números, né, quantidade, né, ou e em valores, que é no caso, né, do contingenciamento nas demonstrações. Então, olha só o que isso significa, né? E o que as empresas vão ter que modificar dentro das suas estruturas de governança para conseguir encontrar, né, esses dados e que esses dados sejam, né, se reflitam em questões contábeis, porque não são quaisquer dados, né? São dados que têm que ser relevantes na tradução aí contábil para fins de demonstrações financeiras. Então, realmente é um desafio muito, muito grande, tá? Essa questão climática. Eu posso também apontar você falou de outras regulações, né, internacionais. A SEC, no início desse ano, acho que foi em abril, ela trouxe um resultado de uma audiência que foi aberta em 2021. Nós participamos como Abrasca, eu fiz a carta lá junto com as associadas, e aí a regra saiu em abril desse ano. Ela foi suspensa, essa regra, ainda está sob suspensão, porque teve uma ação judicial do governo, né, de lá, dizendo que essa regra não poderia sair do jeito que ela saiu, porque, na verdade, eles criticaram que a regra saiu um pouco mais leve do que ela deveria ter saído. Porque, por exemplo, ela não obedeceu o que estava, né, previsto lá no edital, que era o escopo para a cadeia de fornecedores, e ela não trouxe essa premissa, né? E foi um pedido, inclusive, de algumas companhias, de algumas associações, né, que não tivesse trazido isso. Então, quando saiu a regra, a gente até achou assim bom, porque na verdade o mercado acha, né, que não ainda está preparado. Mas por outro lado também há esse pensamento também que também é adequado, né, de ter essa regulação, de ter esse enforcement, porque se não tiver, também nunca vai começar, né? Então, assim, isso está sob discussão, ainda está suspensa, né, porque tem essa ação judicial na SEC, como eu mencionei. No Brasil, a gente tem a S2, tem o ISE da B3, né, que é o índice lá das empresas listadas, tem especificamente sobre questões climáticas, o CDP, né, que é o órgão que eu faço parte, sou conselheira, ele representa 17% do valor do percentual, né, do ISE B3. Então, assim,
todos os requisitos, né, que devem ser preenchidos pelas empresas para estar no ISE, 17% é com relação ao CDP, relações climáticas, tá? Mas Então, existe você... uma nota que exige uma nota mínima de CDP? Existe uma nota, tem uma nota de reputação que é feita pelo RAP Risk, né, que é sobre a reputação das companhias. Então, tem várias atribuições, né, que as companhias devem seguir, e aí todo ano elas são ranqueadas, e tem empresas que saem, né, desse ranking, e tem empresas que permanecem ou entram, né? Então, vai mudando, porque existe um nível de exigência para que elas permaneçam lá, né? Até mesmo com essa questão das americanas, a americana saiu, né, do ISE pela questão da governança, né? Então, assim, existe todo um regramento pela própria B3, né, para admissão das empresas e pela a saída, digamos assim, não admissão, né? Lógico que também existe recurso, todo um processo lá que as empresas podem responder. Mas estou dizendo isso também porque não é só o enforcement, regulação, né, que a gente vê, mas também existe também nas próprias bolsas. Eu falei da o ISE B3, mas tem o Dow Jones, né, que vocês conhecem também, o S&P, diversos reports, né, que as empresas tendem a responder, ainda que de forma voluntária, mas são extremamente significativos para o mercado, né? Elas respondem de forma voluntária porque querem, mas às vezes também é necessário porque o seu concorrente também está, né, respondendo e acaba né, tendo esse enforcement mesmo sendo de forma voluntária. Então, assim, a agenda climática é extremamente importante e para mim é um dos maiores desafios para as empresas, junto com a cadeia de fornecedores, para elas tangibilizar isso, né? Mapear isso. A Vale, vocês viram que foi a primeira empresa, né, que soltou falta relevante agora, dizendo que vai aderir ao S1, S2 de forma voluntária. A gente fez uma pesquisa dentro da Braskem, assim que teve o endosso da CVM o ano passado, eu soltei uma pesquisa na Braskem para saber quantas companhias, como as companhias estavam vendo esse regramento e quantas companhias iam adotar de forma voluntária e de forma obrigatória em 2026. E foi surpreendente, gente. 60% das companhias que responderam disseram que ia adotar de forma voluntária. Tudo bem, a gente teve um fato relevante somente da Vale até agora, né? Mas elas ainda podem, né, adotar, né, para 2024 e 2025, e a gente deixou aberto caixinha né, de comentários, e assim, eu me surpreendi porque eu achei que seria o obrigatório, né? Você pensa, né, que as empresas vão esperar, mas assim, a maioria delas disseram que elas iriam para o voluntário justamente para ter essa experiência junto com o mercado, entender como elas poderiam fazer esse trabalho e atendendo os seus stakeholders, né, seus investidores, atendendo a própria regulação. Então, aproveitar essa janela de oportunidade que esse prazo voluntário vai dar para poder sentir esse termômetro do mercado e poder se adaptar e quando tiver valendo, né, em 2026, elas poderem fazer da melhor forma, entendeu? Então, é isso, gente. É extremamente importante essa agenda climática, tá? E é um desafio. Perfeito, eu vou até abrir aqui para as perguntas, que a gente está quase no finzinho aqui, precisamos sortear o livro também. E aí eu só vou repetir um comentário que eu fiz com eles no começo, antes de você entrar, que semana passada a gente teve uma reunião da Comissão Brasileira de Relato Integrado de Early Adopters, e estava lotada a reunião. Várias empresas companhias abertas que vão adotar de forma voluntária, querem adotar, estão planejando, né? Então, acho que a notícia é essa. E o Rubens aí tem uma pergunta nesse sentido, né, Rubens? Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Melhoras aí para você, obrigado. Na realidade é bem rápido. Eu tenho uma dúvida com relação à cadeia de valor, a parte de rastreabilidade, né? Que nem a gente estava falando aí agora, que eu trabalho em banco, trabalho na Caixa Federal, e a gente faz o relatório integrado, separado do nosso relatório de sustentabilidade, e a gente está agora estudando, né, S1 e S2 para ver como que a gente vai
reportar aí o que vem pela frente. A dúvida que eu tenho é geral ainda com relação a todos. Por exemplo, quais são os indicadores que a gente tem que eu conseguiria mapear dentro da minha cadeia de valor que aquele fornecedor ele está cumprindo com aquilo que ele adotou comigo em contrato logo no começo. Olha, eu vou adotar as melhores práticas de governança, tal. Um exemplo que eu ia dar era até o da Americanas, né, que muito banco emprestou e ele, com certeza, ele pegou um grupo de indicadores, de avaliações ali para falar, ó, ela está dentro do meu rol de empresas, digamos assim, que cumprem aí com os parâmetros de ESG. Sim, perfeito. Você tá falando para garantir, né, esse trabalho, E né? como que eu vou mostrar? Porque assim, 100% a gente não vai conseguir ter um número exato, vai ter uma medida, mas eu vou demonstrar para o mercado, olha, eu trabalho com o fornecedor A que ele tem um índice X no ISE lá da bolsa, ou ele tem um CDP, alguma coisa, ele É. tem um prêmio tal, e eu vou me cercando para quê? Para que a minha cadeia fique robusta, entendeu? Exatamente. É um desafio. Você até trouxe exatamente o que eu ia mencionar, tá? Quando existem empresas, né? Essas empresas muito grandes, quando elas vão fazer parceria com seus fornecedores, elas fazem um contrato já estabelecendo alguns requisitos, né? E fazem depois esse letramento que eu falei, né? De treinar o fornecedor já trazendo esses aspectos. Então, uma maneira de ter essa rastreabilidade é entender né, o seu fornecedor e quais tipos de reports ele já utiliza. Mas é claro, né, que existe uma deficiência muito grande, né, ainda mais com relação à agenda climática, né, para as empresas grandes é um desafio, imagina para pequenas PMEs, né, para as empresas pequenas de entender a importância disso e muito, muito mais ainda, né, de ter esse report, porque as empresas, elas não entendem, na verdade, assim, as pequenas empresas, elas não entendem muito essa questão, assim, da importância dela no elo, entendeu? Então, para elas, às vezes, na consciência dela, ela tá olhando o todo da empresa dela para dentro, né? Não dela como parte, né, externa e dentro dessa cadeia de valor. Então, uma forma seria entender qual que é o processo seguido por esse fornecedor, né? Se ele já responde algum tipo de report, tá? Mas como eu disse, algumas empresas elas têm feito um trabalho com algumas cláusulas, né? Dando incentivo, falei de incentivo, tá? Ontem estava no CDP, inclusive, falei com algumas empresas têm colocado incentivos para fornecedores, olha, fornecedor que responder, que tenha, né, o certificado, tiver o selo, né? A gente vai ter um incentivo, às vezes, financeiro. Então, assim, fazer um acordo nesse sentido para ter essa conscientização, tá? E aí, no todo, a gente tem também reports, né, que tendem a mapear a cadeia de fornecedores. Depende muito de qual report, né, a empresa responde, né? Com a colisão aí trazida pelo S1, S2, é bom que vai ficar SASB, TCFD já ficou, né? Fica na questão financeira. Mas um report voluntário, né, por exemplo, na questão lá da CVM, na resolução 59, que são só questões de dados, então depende muito de qual report a empresa responde. Mas também existem sistemas, tá? Eu até trouxe no artigo alguns exemplos do setor automotivo, eu estava pesquisando isso, de sistemas específicos que tem na Europa que conseguem rastrear, fazer esse rastreamento desde aquele fornecedor pequeno que lá de uma cidadezinha do interior lá da Alemanha até um grande fornecedor que então ele faz todo esse rastreamento da cadeia automotiva, né, da pequena peça até formar o carro. Eu achei muito, muito interessante. Depois eu posso até mandar para a Dani manda para vocês
alguns não seria bem reports, né? Porque são sistemas internos e aí com essa coleta de dados você consegue reportar, tá? Quer dar uma ideia, né? É muito, muito legal. Então, acho que seriam esses exemplos, tá, gente? Porque realmente é um desafio. Quando a gente, antes de saírem as regras S1, S2, eu lembro, eu estava já falando com o IFRS, o pessoal do ISSB, o Arthur, de lá, né? Eles fizeram uma pesquisa no Brasil, meio que informal, para entender como que estava, né, o cenário aqui para essas regras S1, S2, que eles ainda iam colocar em audiência. E aí, uma das perguntas dele como o Brasil vê, as empresas do Brasil veem o disclosure para a cadeia de fornecedores geral. Aí eu lembro que todo mundo falou, olha, é difícil para a gente, né? É um desafio. E para a climática, menos ainda. Então, realmente é um desafio. Mas, assim, é para, acho que todos os lugares, tá? E para o seu setor bancário, né? É mais difícil ainda, porque são serviços, né? É bem difícil também, mas existem alguns bancos, né, algumas instituições que estão também revendo sua matriz de materialidade, né, fazendo a dupla materialidade, que também é uma forma, né, de ter esse mapeamento, esse controle, né? Mas, enfim, é isso. Muito É obrigado. isso que eu ia falar, exato. Por meio da materialidade, você também enxerga, né, toda a linha de crédito que o banco fornece, né, os tipos de clientes. Você vai olhar com essa lente do que é material para o banco, né, que é importante para o banco, e rastrear a partir daí. E eu estava vendo e lendo a respeito também nessa área de pecuária, já tem drones, tem vários usos de tecnologia já para fazer a rastreabilidade, né? Então, acho que a tecnologia ela é uma aliada nessa questão da rastreabilidade. Se você tiver um tempinho, tem mais duas perguntas, pode ser? Aí a gente vai para o sorteio. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Rose. Ela pergunta se as empresas de grande porte tendem a ser mais responsabilizadas quando tem um problema na cadeia de valor se comparadas com as menores. É isso, Rose? Sim, obrigada. Então, na verdade, eu acho que eu posso responder essa pergunta bem na linha que eu falei da questão da reputação, né? Porque uma empresa de grande porte, ela tem um risco reputacional muito maior do que uma empresa de menor porte, né? Por quê? Porque ela está mais exposta, né? A marca dela é mais conhecida e nesse ambiente tecnológico que a gente vive com as redes sociais, mais ainda, que a informação voa, né? Então, assim, realmente, e às vezes informações verídicas e informações também não verídicas, né? Fake news, né? Que existem muito também. Então, para responder sua pergunta, eu acho que depende, né? Mas eu acredito, assim, no meu olhar, que com certeza uma empresa de maior porte que tem uma marca mais conhecida, ela vai ter a sua reputação mais afetada. Porém, se a gente for para a área jurídica, né? Existem casos de empresas de menor porte, e aí, se tiver uma demanda jurídica, né, um processo judicial aberto por uma responsabilização civil, criminal, né? Então, aí ela pode ser responsabilizada por valores muito maiores, né, do que um valor reputacional. Então, vai depender. Então, depender do fato. Eu acho que em termos de reputacional, né, não envolvendo questões jurídicas, eu acho que aí sim uma empresa de maior porte. Mas em questões jurídicas, aí eu acho que qualquer uma, né, gente? Porque se acontecer um acidente ambiental, a gente viu lá a questão de barragens, né, com essas grandes empresas. Mas se isso acontecesse com uma empresa pequena, né? Que é pequena não, que eu acho que também não teria uma barragem daquele tamanho, mas um acidente, digamos assim, envolvendo mortes, envolvendo e tivesse uma grande repercussão com uma empresa pequena, também iria ter uma responsabilidade tanto judicial, né, envolvendo ações, né, na esfera judicial,
e até mesmo um escrutínio aí por parte da mídia, tá? Então, depende muito, tá? Obrigada, Fernanda. E uma última pergunta aqui do Jalael. Ele pergunta, aliás, ele recebeu vários elogios aqui pela sua excelente aula, sobre a conexão desse assunto com as finanças sustentáveis. Sim, o Jalael é um grande conhecido meu aqui, foi no meu no lançamento no Rio de Janeiro do livro, e também encontrei ele no Rio de Janeiro quando eu fui palestrar no evento do IBP, na semana passada, viu? Obrigada, viu, Jalael? Então, existe sim, tá? É uma grande conexão com o setor financeiro, né? E dentro da Brasco, ontem mesmo eu estava palestrando com o pessoal da Ambima, né? Que é a Associação dos Bancos de Investimento. E o meu colega de lá, o Luiz, ele falou uma coisa bem assertiva, né? Porque, assim, no olhar das empresas, elas estão olhando, né, o SG, né, para dentro, ou seja, para fora, como a Dani mencionou, olhando para a matriz de materialidade, né, para dar esse report para os seus stakeholders, investidores, acionistas, né, o dever aí da governança corporativa de transparência, para cumprir regulações, né, mas também é uma oportunidade, né, assim, dela trazer investimento para dentro, né, da sua operação, e uma oportunidade, por exemplo, o mercado de carbono, ele abre uma oportunidade de negócio para a própria empresa, né? É claro que tem uma responsabilidade de rastreamento, né? De toda esse enforcement que ela vai ter que trazer, mas é uma oportunidade, né, de investimento, de trazer uma vantagem competitiva perante as outras empresas e trazer recurso, alocamento de capital para a empresa, tá? Aí nessa questão de finanças sustentáveis, a gente tem as debentures, né, que até teve uma legislação que saiu agora recentemente do Ministério da Fazenda e que traz aí um incentivo para as debêntures que têm objetivo em questões sustentáveis, em questões verdes, lógico, com lastro, tem que ter esse lastro sustentável. Tem os CRIs e CRAs, né, também, que são outros títulos aí que os investidores podem investir, os emissores das empresas podem emitir. E para o mercado financeiro e para o mercado de capitais, é extremamente benéfico, porque é um produto muito valorizado pelos investidores, ainda mais essa geração nova que a gente vê, né? Eu acabei não falando da geração, né? Que eu sempre falo, mas assim, de produtos que vai consumir o produto da empresa, o serviço, mas também que vai investir, né? Então, que vai investir em produtos, em títulos sustentáveis. Teve agora os títulos soberanos do Tesouro, né? Que saiu no final do ano passado também, títulos verdes. Então, assim, há uma gama, uma oportunidade muito, muito grande, né, de investimento e de oportunidade mesmo de alocação de capital para as empresas, né, de recebimento, em questões sustentáveis. Lógico, existe a responsabilidade para não gerar o greenwashing, né, enfim, mas é uma conexão que existe com finanças sustentáveis, mas tem que ter o letramento também, tem que ter essa consciência dessa responsabilidade que vai vir com tudo isso, tá? E a CVM vem fazendo um trabalho fenomenal. Ontem eu estava com a Nathalie Vidual, que é superintendente de lá de proteção aos investidores. Ela tem falado bastante sobre esse tema de finanças sustentáveis. Eu faço parte do Comitê Executivo de Educação da CVM, junto com outras entidades, e a CVM está para lançar alguns cursos, tá, gratuitos, que vão ficar na plataforma da CVM para orientação e letramento em questões de sustentabilidade. Eu deixo com a Dani, tá? Porque eu sei que o tempo está corrido, mas eu acho que é muito, muito interessante. Eles têm uma semana no final do ano, em outubro, eu acho que é junto com a IOSCO, que é o regulador de todos os reguladores, né, do mundo,
e que eles trazem muitas novidades, né, dos reguladores mundiais. A CVM participa, eu já participei palestrando nesse evento. Ele costuma ser híbrido, tá? Posso mandar o link para a Dani, ela manda para vocês quando estiver aberto. Mas é muito interessante, porque no mundo inteiro, realmente, finanças sustentáveis tem sido vista como uma oportunidade de negócios, tá? Assim, e pró, né, também a essa demanda aí de novos investidores e de tudo que a gente vem vivendo aí na nossa sociedade, né, de ressignificar o que que é sustentabilidade, né, de entender a gente como parte de um todo aí, né, do nosso planeta, e da gente ter essa consciência mesmo de sobrevivência aqui, né? É isso. Excelente, Fê, muito obrigada. Só uma última complemento aqui da Tânia. Ela fala, e acho que tem um ponto bem importante, que as empresas pequenas e médias, elas têm muito a perder, né, nessa questão, porque elas não têm capital reputacional, né? Elas têm um fôlego muito menor. Se acontecer algum problema, elas podem sumir do mapa, né? Rapidamente, porque elas não vão ter fôlego para enfrentar aí qualquer judicialização, qualquer ativismo, né, de stakeholders que possa acontecer se tiver algum problema reputacional na cadeia de valor, né? As empresas pequenas, elas têm esse desgaste com seus, né, com as empresas maiores, porque elas podem deixar de ser fornecedoras ou de fazer parcerias com essas empresas se tiver algum, né, algum problema aí que afeta a sua imagem, a sua reputação. Mas também, lembrando, a gente tem empresas que elas têm que passar por todo o escrutínio, né, de governança para abrir capital, né? Então, para abrir capital, eu vejo muito aquele preparo, aquelas rodadas que as empresas fazem com os escritórios, os bancos internacionais, né? Para esse preparo para abrir aqui na bolsa aqui ou fora do país. E eu vejo muito focado agora em ESG, tá? Sempre foi focado em questões jurídicas, né? Entendimento do negócio, do business, né? Mas tem sido muito focado em questões ESG para ser uma vantagem competitiva e para poder ter essa segurança, né? Então, tem muita empresa, né, que às vezes já registra lá na bolsa, né? Faz toda aquela abertura, mas ainda não abre o capital, né? Então, já começa a fazer o seu preparo, pavimentar o seu terreno, né? Assim como que fala, né? Para fazer todo esse caminho aí da governança antes, né, de abrir o capital, para poder ter esse preparo. Tem muita empresa que faz isso, tá? E tem um projeto do Sebrae acho que todo mundo conhece, né? Bem famoso, que eles fazem um trabalho muito legal, gente. Eles foram até palestrar dentro da Brasca, uma vez eu os convidei para falar sobre isso. Eles fazem um trabalho com PMS em SG, então eles dão um curso, eles fazem esse trabalho focado, não é bem para a empresa que quer abrir capital, mas é mais para dar esse suporte para elas, para a questão de parcerias, né, para ser fornecedores e para crescimento mesmo, tá? É muito legal, se vocês puderem pesquisar, é um trabalho bem interessante. E dentro da Brasca, a gente está trabalhando lá paralelamente com o PMS, porque a gente tem interesse que tenham mais empresas na Bolsa, né? Até uma parceria com a CVM, né? Para eles também é interessante, para a B3 também, né? Ficar aqui na Bolsa aqui no Brasil, né? Não abrir lá fora. Então, para a gente é interessante e a gente vem falando bastante dessa importância do SG dentro da governança, né? É isso. Você falou do Sebrae, ano passado eu fui no evento do Sebrae que trouxe o John Elkington. Sim, que é o pai da sustentabilidade, né? Que Muito bacana. Tive a oportunidade de interessante. bater um papão com ele. Foi muito Muito bom. legal, Dani. Obrigada. Legal. Olha, muito obrigada, então. Agora, Fernanda, autora, gentileza de você ter vindo mesmo estando doente, né? Foi muito rico, né? Eu acho que todos nós aprendemos bastante e agradecer de novo. A participação também de cada um de vocês aqui ajudou a enriquecer o nosso debate. Convidar vocês para lerem o livro, lerem o capítulo da Fernanda e continuar em contato, né, Fê? Sim,
Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Me coloco à disposição. A Dani tem meus contatos, tem meu LinkedIn também. Eu vou divulgar aqui essa gravação. Acho que é muito interessante a gente disseminar conhecimento, né? Eu acho que é importante. E a gente promover esses debates, né, com as empresas, com as pessoas, para trocar informações, trocar conhecimento. O SG, ontem, eu estava falando disso num evento que eu fui, assim, a gente pensa no profissional de SG, a gente pensava assim, jurídico, RI, administração, economia. Na verdade, o SG, ele vem atrelado a qualquer, né, pessoa, né? Então, como a gente diz que é um tema transversal, que tem que estar em cada área, né, da empresa, como eu disse lá na Gerdau, que ficava assim, é isso, a gente tem que ter a consciência da sustentabilidade, independente do que você faz aí nessa empresa ou qual a sua formação, né? É muito, muito importante ter esse letramento, porque ele envolve tudo, ele envolve questões básicas, né, de direitos humanos, como a gente percebe, a gente vê questões ainda na questão do S, saúde mental, né, que tem sido muito falado também, o clima, não o clima, né, clima externo, mas o clima, né, do ambiente de trabalho, né, que tem se falado bastante. Aí no E a gente fala da importância do clima externo, nos eventos externos, né, desse mapeamento, dessa dificuldade, e da governança, né, também, que é tão importante quanto, que traz a responsabilidade com o que você está fazendo, a responsabilidade, a transparência com o mercado, né, com o seu stakeholder, e o comprometimento que você tem aí nas suas ações, né? Então, realmente é importante a gente ter essa roda de conversa, disseminar o conhecimento desse tema tão importante e tão apaixonante, né? Para mim, aí, como vocês veem, eu acho que para vocês também, acho que todo mundo se identifica com um pontinho aí do SG e com a sustentabilidade num todo, tá? Então, muito feliz, muito grata de estar aqui e até uma próxima.